gente está começando agora aí uma série de mensagens e hoje a gente vai começar sendo abençoado com a Fabi. Fabi que vai estar trazendo a mensagem para a gente, né? E mais uma vez eu queria orar, pedir para que a Fabi venha aqui, que Deus continue abençoando, que ela possa continuar nessa comunicação, nesse diálogo que ela já teve com Deus nos momentos dela e que se estenda agora para a comunidade, né? É muito importante, né? Porque às vezes a gente está aqui assim, né? Às vezes a gente já tem aquela esperança de ver aqui assim, já, né? Bom dia! Ah, né? Não tem aquele cabelo, né? Nós não temos, né, Fabi? Né? Mas assim, são pessoas que também estão... Às vezes a gente tem esse lance do o pastor com esse o poder, né? Mas na realidade, né, quando a gente entende que a gente é usado por Deus, o poder não é nosso, é de Deus. E hoje Deus escolheu, e eu falo escolheu porque assim, né? Nessa organização da celebração, né? A gente vê, um pode, como é que é, vai o dia e tal. E a princípio nem a Fabi falava, não era esse dia. Mas não, então tudo bem. Então, Deus mandou esse dia, né, Fabi? Então, assim, hoje Deus vai usar a Fabi. E que Deus possa abençoar tanto a Fabi como os nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que a Fabi possa falar de Ti, possa sentir o sopro do Seu Santo Espírito e que tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ela seja usada por Ti para abençoar a Tua comunidade, para abençoar aqueles que vão estar conosco, aonde quer que nós estejamos, para que possamos ser um sinal do Teu reino aqui e agora. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, Fabi. Precisa verificar se aqui... Som. Se quiser tirar o banquinho, eu não vou sentar, não consigo ficar sentada, não. Eu não consigo, não. A pessoa fica agitada, esse negócio de sentar. Não atrapalha, não tem problema, não. Sim, para ajudar. Bom dia. Esse aqui é novo? É esse aqui, né? Tá certo. E volta, né? Tá certo. Então tá bom, esse aqui é chique, bonito. Bom, então, hoje eu fiquei incumbida novamente de trazer a mensagem. Posso ouvir um glória? Amém? Ou misericórdia, né? Ixi, já vem ela de novo, espero que não. Mas brincadeiras à parte, né? Que Deus possa realmente usar a minha vida para conseguir transmitir aquilo que Ele já falou comigo durante a semana para vocês. A gente falar aqui realmente é um desafio, né? Todo mundo sabe, porque a hora que chama para fazer uma oração, a gente já dá aquela, né, e a gente fica, né? Eu preciso perguntar para o Rodrigo se ele ainda sente esse friozinho na barriga ou se ele já está de boa, né, com tantos anos. Mas porque a gente, além de tudo, a gente se expõe, né? A gente tem que vencer a nossa inibição, mas ao mesmo tempo é uma bênção quando a gente tem esse privilégio, porque a gente para estudar um texto, nossa, e a maneira como Deus vai trabalhando na nossa vida é muito abençoadora. Então, realmente é um privilégio. Espero que também seja um privilégio para a vida de vocês. Essa série que a gente vai falar esse mês é sobre sonhos. O Rodrigo, ele fez um slide, ele que montou esse slide, mas eu não sei se eu não soube fazer, eu sei que sumiu. É sobre sonhos, e a gente vai falar... Loucos Sonhos é o nome da série. Hoje eu vou falar sobre o sonho de Pedro. Eu não sei se vocês lembram do sonho de Pedro, conhecem o sonho de Pedro. Confesso que eu não conhecia muito bem, então eu fui aprendendo. Foi um texto que eu realmente aprendi, não conhecia muita coisa sobre. E o que Deus me inspirou, quando eu li esse texto, quando eu estudei sobre esse texto,
é sobre a gente viver um cristianismo para valer, né? Deus falou comigo sobre atitudes que a gente tem que ter na nossa vida para a gente conseguir viver um cristianismo com profundidade. Então, essa história do sonho de Pedro, ela acontece lá em Atos 10. Atos é um livro em que, né, Jesus ele subiu aos céus, e aí ele deixou, digamos assim, onde os discípulos realmente puderam começar a prática mesmo da formação da igreja. Então, Atos ele fala sobre a formação da igreja. E aí, lá no capítulo 10, é uma história interessante porque ela aparece ali e ela acaba ali mesmo. Não é uma coisa que vem outros capítulos falando e que dá muita continuidade. Mas é uma história muito interessante. Lá em Cesareia, tinha um homem, eu vou começar contando porque é um capítulo muito grande, então não dá para eu ler, ia ficar muito cansativo. Mas eu vou desafiar vocês essa semana a parar e ler Atos 10 e 11, que 11 tem uma continuidade. Eu vou fazer um resumo e vou ler só a parte do sonho mesmo de Pedro. Então, lá em Cesareia, tinha um homem chamado Cornélio, e ele era romano, ele era o centurião, o chefe da guarda, né? E ele foi um dos que se converteu ao cristianismo. Tiveram muitos não-judeus nessa fase que começaram a se converter, tanto quando Jesus estava vivo e depois da morte dele. E Cornélio, ele se converteu e ele era um homem assim de oração. O texto fala que ele orava sempre, e ele tinha um exemplo tão grande na vida dele de bondade, de ajudar os pobres, ajudar os judeus mesmo, que eram pobres, que ele levou todo mundo da casa dele a adorar ao Senhor através do exemplo da vida dele. E um certo dia, quando ele estava orando, ele teve uma visão. Veio um anjo e falou para ele: Cornélio, você vai fazer o seguinte. Deus ouviu a sua oração, é muito interessante que Deus fala, Deus viu você, ouviu a tua oração, e agora é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai lá para Jope, que é uma outra cidade, e lá você vai achar um homem chamado Pedro. Você vai falar com esse homem e vai falar para esse homem, vai mandar alguém buscar esse homem e mandar esse homem vir conversar com você. E aí ele explica certinho, vai ser em tal lugar, numa casa perto do mar, a casa do outro Simão, que explica tudo, das coordenadas, né? E aí, então, Cornélio chama os empregados dele e fala, vocês vão buscar esse homem nesse determinado lugar. Enquanto os empregados dele saíram para ir buscar Pedro, aí a história fala que Pedro estava saindo, também parando para orar no determinado horário que ele orava, e aí eu vou dar continuidade aqui lendo o texto, né? Então, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope, os empregados de Cornélio. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então, Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E, naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam já na porta. Alguém já conhecia? Todo mundo conhecia esse sonho de Pedro? Eu confesso que eu não conhecia, mas é muito interessante. Então, o que acontece? Aí chegaram os homens na porta e o Espírito Santo falou para Pedro, Pedro, só vai. Não pergunta, não questiona nada. Por quê? É importante falar, né, dessa questão do Espírito Santo. Porque, nessa época, os cristãos estavam sendo perseguidos. Aí, imagina, chega o pessoal, os romanos ali, né, e fala, Pedro, vem com a gente que o chefe está mandando. Pedro ia dar um jeito de fugir e não ir, porque eles estavam sendo mortos, né? Mas, então, o Espírito Santo fala, Pedro, vai, não questiona, só vai. E aí, Pedro vai para lá.
Aí Pedro se encontra com Cornélio, Pedro fala para ele assim, Cornélio chama ele para entrar na casa e Pedro fala, olha, eu estou fazendo isso porque Deus me mandou, porque não é comum os judeus entrarem na casa de pessoas não judias, né? Mas aí eu vou entrar aqui e perguntou para Cornélio, o que você quer? Por que você mandou me chamar? Cornélio conta o que o anjo falou para ele e tudo. E aí, então, Pedro entende que ele deve pregar ali o evangelho. Então, Pedro conta de toda a sua trajetória com Jesus. Cornélio e os seus amigos estão ouvindo. O Espírito Santo desce naquele momento e muitos não-judeus são convertidos ali. E Pedro entende ali, mesmo tendo caminhado com Jesus, parece que é ali que Pedro consegue entender que o evangelho não era para os judeus, era para qualquer pessoa de qualquer raça, que para Deus não importava quem era a pessoa, mas que todo mundo poderia fazer parte do reino de Deus, né? Então esse sonho, essa parte, né, tem um pouco a ver com isso, né? Deus falando para Pedro, né, esquecer a tradição, né? O que eu estou falando que não é impuro, não é impuro. O que quebra essas tradições e vamos viver o evangelho, vamos pregar para todo mundo. Então, essa é a história toda, né? E o que Deus foi falando comigo à medida que eu fui lendo e ouvindo, né, Deus nesse momento. Para a gente ter um cristianismo para valer, um cristianismo profundo, para a gente conseguir viver o cristianismo com profundidade, primeira coisa, a gente precisa levar a oração a sério. A gente ora muito pouco, né, quando a gente para pensar. E aí o texto, o que ele mostra? Duas partes importantes. Primeiro, quando ele começa a falar da vida de Cornélio, ele coloca ali, orava sempre. Cornélio orava sempre. O anjo fala assim, Cornélio, Deus ouviu a sua oração. Ou seja, era uma pessoa que não tinha tradução judaica, de que o judaísmo tinha tradição dos momentos de orar. Ele não era dessa tradição, mas mesmo assim ele entendeu que para a vida dele era importante orar. Pedro, antes de ter a visão também, ele subiu ao terraço para quê? Para orar. Então, são pessoas que tinham vida de oração. A gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem dificuldade de entender quais são as decisões que a gente vai tomar. A gente, mas agora eu não entendo o que Deus quer para a minha vida, mas a gente tem dificuldade de ter vida de oração também. Esses homens tiveram a visão, tiveram encontro com o anjo, por quê? Porque eles oravam, não foi uma coisa ocasional. Né? Aí eu vi, segundo esse biblista, né, esse estudante da Bíblia, uma coisa eu achei muito interessante. A palavra oração e suas variações, orar, né, essas outras palavras que vêm de origem da oração, ela aparece 370 vezes na Bíblia. Olha que interessante, né? Não é pouco, ela aparece bastante. A Bíblia, ela contém mais de 650 orações, de vários tipos. Oração de gente pedindo, oração de gente agradecendo, oração de gente chorando, mas ela tem muita oração. E ela tem mais de 450 respostas de orações. Ou seja, é um tema muito falado na Bíblia, é um tema que... E Jesus viveu isso, né? Então, é muito importante, se fala muito, é porque é uma questão importante, né? Uma questão que a gente tem que levar em consideração. E por que é tão difícil a gente levar uma vida de oração, uma vida com rotina de oração? Eu, pelo menos, confesso, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter uma vida regrada de oração. Eu começo, aí depois eu paro. Aí eu falo, não, eu preciso voltar, né? Aí eu volto, daqui a pouco vai passando e vem as coisas, e vai se esquecendo, esfriando. Isso acontece só comigo. É difícil ter uma vida assim regradinha de oração. A falta de tempo do nosso dia a dia corrido, caótico, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre que tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que dar tempo disso, tempo daquilo, e aí a gente
começa a fazer outras prioridades, né? E a oração, a gente tem prioridades assim que a gente nunca vai deixar de fazer, comer, né? A gente dá um jeito, pode ser de manhã, meio tarde, meio atrasado, a gente vai comer. Trabalho, só se a gente estiver muito doente, senão a gente também, com um monte de coisa, a gente vai lá, vai estar no horário. Oração, deixa para mais tarde, né? Quando estiver no apuro. Aí no apuro a gente aí ajoelha e ora, né, aí clama, mas a rotina mesmo a gente acaba deixando de lado, né? Ou o cansaço é uma coisa que atrapalha muito, né? Você começa a orar e dorme, você não, só hoje eu vou dormir mais cedo, então só hoje eu não vou orar. Eu não vou acordar mais cedo hoje para ter a minha oração da manhã, porque eu fui dormir muito tarde, trabalhei muito ontem, então só hoje eu não vou acordar mais cedo. Não que não seja importante a gente pedir para as pessoas para orarem para a gente. A Bíblia aconselha, né? Sim. Aham. Mas eu vejo que a gente terceiriza muito a nossa vida espiritual. Uhum. A gente dá prioridade Para tudo. E quando está na rua, a gente ora e pede para Deus. Pede para o pastor, né? Ele sempre brinca, o pastor que a gente acha que tem uma... e a gente pode, e a gente deve, né? Porque é através dessa vida de oração que a gente consegue a intimidade com Deus, né? Terceirizando, tudo bem, as pessoas vão orar pela gente, mas a gente não vai conseguir esse cristianismo de verdade, profundo, não é de verdade, é profundo, né? Muitas vezes a gente também acha assim, eu preciso colocar minha vida um pouco mais em ordem para começar com essa rotina de oração. A gente acha que primeiro precisa arrumar a casa para depois entrar nessa vida de oração. Ou se não, eu preciso aprender a orar melhor, então vou aprender um pouco mais com o pastor, vou aprender para fazer a oração certa, porque minha oração é muito simples, eu acho que Deus não vai ouvir. Então a gente começa a colocar algumas desculpas, na verdade, até inconsciente, mas que a gente acaba não entrando, de fato, nessa rotina de oração. A gente sempre acaba, de alguma forma, adiando, e aí só quando vem, né, os problemas que a gente acaba, não, agora eu preciso colocar isso, né, porque a gente precisa. Né? Richard Foster é um professor da universidade, um pastor, professor, né? E ele tem um livro que é muito abençoador. Você já leu esse livro, Júnior? Você tem, né? Lá do curso. Esse livro, ele é muito abençoador. Ele chama Oração, o Refúgio da Alma. E aí, Richard fala muito dessas coisas, por que a gente tem tanta dificuldade de orar. Né? E uma frase que ele coloca que eu gosto muito é: Deus nos aceita como somos e nossa oração tal como ela é feita. Então, Deus vai aceitar a nossa oração de qualquer jeito. Pode ser uma oração fraca, pode ser uma oração curta, pode ser uma oração simples, Deus vai aceitar. O importante é a gente começar. Isso é que a gente precisa colocar em prática. A gente precisa começar. Não importa como a nossa oração é. A gente não precisa arrumar a casa, a gente não precisa, né, se preparar, a gente pode estar cansado, pode ser essa oração com sono, que a gente acaba dormindo. Deus vai aceitar. É a primeira coisa importante. Se desejamos estar espiritualmente preparados para escalar o Himalaia espiritual, precisamos de exercícios regulares nos vales da vida cotidiana. Aí é outra coisa que ele fala, muito interessante, oração é exercício. A gente precisa se exercitar, a gente precisa começar e a gente precisa se exercitar. A gente não vai conseguir uma vida, de muito tempo de oração, uma vida de oração, achando que a gente já vai chegar ao primeiro dia e ficar 2 horas orando e vai ser... Não vai, a gente não vai conseguir. Vai ser aquela coisa, 2 minutos você já não sabe mais o que falar, né? Mas a gente precisa começar. E aí, quando a gente começa, Deus vai transformando em um exercício, como exercício físico. Né? Primeiro dia de academia, a gente não faz muita coisa. Depois de uns meses de academia, a gente já está conseguindo fazer mais coisa. E aí a gente consegue escalar o Himalaia. Né? Ele coloca aqui, como? Exercícios regulares, vida regrada, todo dia, rotina. A nossa vida, se a gente não tiver uma rotina, a gente não consegue nada, né? E outra coisa interessante é assim, a gente esquece muito que a oração é um diálogo. A gente transforma a oração num monólogo, ou seja, só a gente fala. Então eu paro para orar, falo, amém, acabou, tchau, Deus, não precisa falar nada, né?
Porque a gente esquece que oração é uma conversa. Oração, eu vou falar, mas eu também vou ouvir Deus, né? A gente transforma muito num monólogo mesmo. Um momento a gente fala, mas a gente não não dá o tempo de Deus falar com a gente. Ou senão a gente fica 1 minuto lá e fala, Deus não falou nada, pronto, Deus não fala comigo, né? E é um exercício e é um diálogo. Foster, ele nos ensina, nesse livro, 21 tipos de orações. A gente nem sabe que existe tanto tipo, né, de oração. Ele classifica as orações, porque ele fala assim, existe o tipo de oração que é o que mais a gente faz, que é a oração simples, onde eu falo. Mas, quando a gente vai se aprofundando nos exercícios da oração, a gente aprende a fazer outros tipos de oração. Oração contemplativa, onde você só fica contemplando, você não fala, você apenas contempla. Às vezes a gente até faz já esse tipo de oração e não percebe, não sabe que isso é uma oração. Oração de silêncio, a gente só vai ficar em silêncio e vai ver se Deus vai falar ou não com a gente. Se Ele não falar, está tudo bem, a gente passou um tempo ali com Ele, né, e está tudo bem. Oração onde você ora os salmos da Bíblia, você ora as orações da Bíblia, aquele momento que você não tem palavras, que você não consegue formular nada, você pega uma oração feita e você ora aquela oração. Então, são vários tipos de oração que faz com que aí sim a gente consiga se aprofundar no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus. Orar é mudar. Isso é uma graça maravilhosa. Deus, por sua bondade, providenciou um meio pelo qual nossa vida pode ser tomada por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, ele coloca, oração é uma dádiva muito grande que Deus deu para a gente. Sabe, eu acredito que, assim, dos deuses que as pessoas adoram, outros deuses, é o único que fala, vamos conversar, quase que, assim, praticamente, quando Deus está conversando com a gente, de igual para igual. Você é simples, não tem problema, eu amo sua simplicidade, né? Mas vamos conversar, vamos dialogar. E a gente perde essa coisa que é tão maravilhosa por conta da nossa falta de persistência, né? Falta de conseguir colocar isso na prática no dia a dia. E aí a gente não consegue se aprofundar nesse relacionamento com Deus. Recomendo muito esse livro para quem quiser conseguir se aprofundar na oração. Outra coisa que Deus falou comigo em relação a gente conseguir, né, esse cristianismo profundo, essa relação, isso passa por mudanças de narrativas. A gente vê no texto, assim, Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nada, nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Mais para frente, no mesmo capítulo, estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Então, Pedro falando para Cornélio, eu estou fazendo uma coisa totalmente fora do padrão. Então, falando sobre Pedro, né? Pedro, ele era um homem simples, um pescador, né, que cultivava as tradições judaicas. Então, ele fazia tudo aquilo que ele aprendeu e assim ele fazia. Pedro é muito conhecido pelo seu caráter impulsivo, né, pelo seu temperamento impulsivo, aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que ama e odeia na mesma intensidade? Então, ele fala e depois pensa. Isso era uma característica muito marcante de Pedro, né? Quando Jesus chamou Pedro, Pedro pescou um monte de peixe, aí Pedro viu esse milagre, nossa, Pedro cai chorando aos pés de Jesus, aquela coisa bem assim impulsiva, né? Bem, não chega perto de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala, não, levanta, vem comigo que agora você vai pescar almas. Pedro, em toda a narrativa da Bíblia, ele tem essa questão de ser muito impulsivo. Não, Jesus, eu não vou deixar ninguém chegar perto de você, eu vou combater. E Pedro vai lá e corta a orelha quando vão prender, né, Jesus. Tem uma hora que Jesus até fala para ele que ele está endemoniado, né, e, na verdade, que ele está com um espírito, né, porque ele não está deixando que a obra se cumpra, né, que o plano de Jesus se cumpra.
Então, Pedro tinha essa característica bem impulsiva. Só que na trajetória, esses 3 anos junto com Jesus, a gente vai vendo a transformação da vida de Pedro, do caráter de Pedro e dessa impulsividade toda. A gente pode perceber isso nessa parte aqui em que ele fala primeiro da lei. Não, eu não faço isso porque na lei judaica, no costume, na tradição, eu não posso comer nada que é impuro. Só que quando Deus fala com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, ele fala, tá bom. Então, antes ele ia debater pela impulsividade dele. Não, imagina, não pode, não é assim que faz. Ele discutia, né? E às vezes Jesus tinha que ser bem persuasivo, bem firme com ele para ele entender. E aí, quando ele chega na casa de Cornélio, ele já entende. Ele fala, eu não poderia, pela tradição, fazer isso, mas eu vou fazer, eu estou aqui. Então, a gente vê a transformação da narrativa de Pedro. A gente, na nossa caminhada, a gente tem que estar disposto a mudar a nossa narrativa, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa cultura, as nossas tradições, né? Lá em Romanos 12, 2, Paulo fala sobre isso. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A gente precisa mudar a nossa mente. E James Bryan Smith, ele é um pastor também que escreveu essa trilogia. Muitas pessoas aqui já leram, porque faz parte do livro da nossa mentoria, né? E ele que fala muito dessa questão de mudar as nossas narrativas. O que é mudar o que é uma narrativa, para ficar mais claro? Narrativa é a história da nossa vida, como a gente cresceu, a cultura o ambiente familiar, a cultura da nossa família, as regras da nossa família. Tudo isso reflete na nossa vida hoje o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente se vê, como a gente vê as outras pessoas, aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha errado. Tudo isso é a nossa narrativa, resumindo, né? E Jesus ele vem para mudar a nossa narrativa, para falar assim como ele falou para Pedro, não é mais assim, agora você pode comer isso que eu falei. Ele vem para a gente e fala, não, isso que você está pensando, essa maneira que você está julgando, não é assim. Agora você vai pensar diferente, agora você vai fazer diferente. E a Bíblia, ela fala da narrativa de Jesus, a história de Jesus, como ele nasceu, o que ele fez, o que ele falou. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa narrativa e juntando com a narrativa de Jesus, para transformar a nossa narrativa na narrativa de Jesus. Olha que interessante, né? Então, o que James fala? Nossas narrativas familiares, culturais e até mesmo religiosas podem ter suas raízes no reino deste mundo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a conservar nossos pensamentos, nas coisas do alto. Acima de tudo, somos chamados para ter a mente de Jesus. Adotar as narrativas de Jesus é uma maneira de ter a mente em Cristo. Uma vez que tenhamos as narrativas corretas em vigor, a mudança começa. Ou seja, para a gente conseguir um cristianismo profundo, um cristianismo que vale, uma vida que vale assim a pena ser vivida, a gente tem que ir dia a dia transformando a nossa mente. Isso é um processo, não é da noite para o dia. Aquela coisa que às vezes a gente aprende, né? Nossa, se converteu, a pessoa se converteu. Agora mudou da água para o vinho, foi totalmente transformado. Não é assim que acontece. Quando a gente acredita nisso, a gente se frustra. Por quê? Porque no outro dia a sua vida está igual. Ela não mudou, e aí você começa a se... Poxa, não mudou, vou voltar para o que era, porque eu acho que o negócio é mágico, né? O negócio não é mágico, o negócio é processo, é dia a dia. Pedro teve que viver 3 anos com Jesus para poder... E olha que ele viveu com o cara ali, né? A gente tem que passar por esse processo para a gente conseguir essa transformação. Não tem como fugir disso. A vida, a caminhada é um processo. Toda transformação é um processo. Para a gente conseguir alcançar esse processo, para a gente conseguir viver isso, o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia. A gente não consegue escapar disso. Se a gente não conhecer a narrativa de Jesus, como que a gente vai conseguir ser igual a ele?
né? A gente tem que ler outros livros, como são esses livros que eu coloquei aqui. O pastor sempre fala de livros, dá dica de livros, né? São livros de pessoas que conseguiram, que estão nesse processo já mais um pouquinho adiantado e que dão a dica para a gente de como viver esse processo na nossa vida. E oração, como a gente já falou, não tem como fugir do processo da mudança se a gente não tiver uma vida de oração. E, por último, e não menos importante, para a gente conseguir viver esse cristianismo mais profundo, a gente não consegue fugir da evangelização. O motivo pelo qual a gente foi chamado, a gente foi escolhido. A gente teve uma mudança de vida, a gente passa a viver uma vida maravilhosa, uma vida que é muito diferente, que não há nada igual que a gente vive, mas a gente não pode guardar isso para a gente. Né? Vou fechar, vou viver aqui no grupo, vou viver aqui na igreja, está muito gostoso, vamos viver só a gente comunhão, e não passa isso. Só os judeus, né? Que a gente, às vezes, tanto critica, os fariseus, né? E a gente vive igual, porque a gente faz a mesma coisa, a gente se fecha aqui e aí a gente esquece que isso tem que ser passado. Foi para isso que Jesus, primeiramente, chamou os judeus, eles não entenderam e acharam que eles eram os especiais e se fecharam neles. Aí depois, os discípulos conseguiram disseminar, né, o evangelho, e a gente, às vezes, começa a fazer igual e se fechar no mesmo grupo. Né? E a gente precisa, o nosso chamado é para quê? É para evangelizar, é para pregar o evangelho, né? O que Jesus falou antes de subir, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente esquece dessa parte, a gente prefere ficar mais com a parte dos milagres, né? Das coisas que a gente quer ver acontecer na nossa vida, né? E para evangelizar, eu vejo nesse texto duas atitudes muito importantes que me ensinam bastante. Primeira coisa, para evangelizar, a gente tem que ser exemplo. E aí o bicho pega um pouquinho, né? Só que quando a gente fala exemplo, muitas vezes a gente pensa em exemplo sermos pessoas perfeitas, pessoas que não erram. Eu vou ser exemplo lá onde eu trabalho, onde eu estudo, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, eu não posso errar, todo mundo tem que olhar para mim e falar, nossa, Fabi é perfeita, a Fabi não erra, não fala palavrão, olha que vida perfeita, né? Tem a família de margarina, né, do comercial de margarina. Então, é assim, a gente nunca vai conseguir ser assim. Isso que a gente tem que entender. Quando a gente pensa que ser exemplo é ter essa vida, a gente se frustra também, porque as pessoas vão falar, Fabi crente ali, respondeu meio atravessado ali, vocês viram? Nossa, né, que cristã. As pessoas vão falar. Né? E aí então a gente vai se frustrar, porque a gente nunca vai chegar nesse ideal que a gente gostaria. E o que é ser exemplo? Cornélio dá esse exemplo do que é ser uma pessoa que é exemplo. Lá no começo do texto, como eu falei, ele era um homem religioso, todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Ou seja, Cornélio, que nem era judeu, tinha uma vida que levava as pessoas que estavam à sua volta a olhar diferente para ele e falar, esse cara é um soldado romano, um chefe? Como assim? E não é cruel? E ele não usa dessa autoridade para humilhar as pessoas, isso é ser exemplo. Né? É começar a tentar colocar na prática aquilo que a gente via Jesus fazendo. Né? E Jesus mostrava muito isso. Tanto é que eu gosto muito, eu não sei se vocês já viram, quem está assistindo The Chosen, né? A última temporada, uma conversa que eu achei muito interessante entre o Simão, o Zelote, e Judas, lavando roupa. Não sei se vocês assistiram esse. E eles começam a conversar ali, e Judas está inconformado. Por que a gente não paga alguém para fazer isso? Por que a gente tem que estar aqui fazendo? E aí mostra ali que começa a transformar a cabeça dos discípulos. E ele fala, se Jesus, como que a gente vai pagar e depois a gente vai sair pregando e a gente não faz as mesmas coisas que as pessoas? A gente tem um ar de superioridade, como que as pessoas vão olhar para a gente e falar, nossa, eu quero seguir porque esse é o evangelho verdadeiro, né, digamos assim. Então,
a gente precisa ser exemplo nessas coisas. Não que a gente não vai errar, mas se por um acaso eu dei essa resposta atravessada para alguém, eu sou exemplo quando eu falo, poxa, eu não precisava ter falado assim, eu vou lá e peço desculpa. E aí a pessoa fala, nossa, Fabi que nunca pediu desculpa, chegou e admitiu que estava errado, tem alguma coisa diferente aí. Isso é ser exemplo, né? É quando a gente começa a olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa está meio triste hoje aqui no trabalho, na aula. Eu vou ali conversar, ver se está tudo bem com ela, se ela quer conversar alguma coisa. Eu começo a me importar pela vida das pessoas que estão à minha volta. Não é mais sobre mim, mas é sobre os outros que estão à minha volta. Isso é começar a ser exemplo. E Jesus fala sobre isso lá em João 15, quando ele fala assim, não é sobre ser perfeito, mas apenas estar em Cristo e naturalmente as coisas acontecem. Então, não é sobre ser a pessoa perfeita, mas sobre a gente permanecer em Cristo. E aí o resto acontece naturalmente. Então, Jesus fala isso lá em João. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Quando a gente continua unido com Jesus, quando a gente está unido nessa vida profunda, se torna natural ser exemplo. Porque Jesus vai transformando a nossa vida de uma tal forma que eu não preciso fazer, não é forçado para mim. Eu simplesmente olho para a pessoa e Jesus toca no meu coração e fala, se compadece dessa pessoa. Ou Jesus toca no meu coração e fala, você não precisa falar desse jeito. Então, a coisa acontece naturalmente. A gente não precisa ficar se forçando a ser uma coisa que a gente não é. Porque, naturalmente, Jesus transforma a gente para a gente ser essa pessoa. E a segunda atitude que eu vejo para evangelizar, a gente precisa falar. A gente não pode só ser exemplo. Seria mais fácil, um pouco, parece, se a gente, beleza, eu vou viver junto com Jesus, vou ser exemplo e está tudo certo. Não, a gente precisa falar, as pessoas precisam ouvir da nossa boca as boas novas, o evangelho, né? A diferença que Cristo faz na nossa vida. Pedro, no texto, fala que ele foi até Cornélio pregar o evangelho. E aí o Espírito Santo desceu e houve muitas pessoas convertidas. Se fosse só sobreviver oração, Pedro não precisava ter ido lá pregar o evangelho para Cornélio. Deus falava com Cornélio, Cornélio ouvia e está tudo certo. Não, Deus mandou Pedro ir lá e sair da boca dele tudo que ele tinha vivido com Jesus. O nosso papel é também falar tudo aquilo que a gente tem vivido com Jesus. E por que é tão difícil a gente falar? A gente já estudou um pouco sobre evangelização, né? Teve uns livros aqui que a gente leu, que a gente fez, né, se juntou, se reuniu e falou um pouquinho sobre evangelização. E por que é tão difícil? É muito difícil a gente falar. A hora que chega a parte do falar, parece que trava também, né? Não sai, não... E por quê? Porque muitas vezes a gente se sente incapaz. Nossa, eu sou tão pequeno, sou tão pecadora, sou tão errada, como que eu vou falar de Jesus? É melhor deixar quieto, né? Deixa Deus falar através da minha vida, das minhas atitudes e está tudo certo. Não achamos as palavras certas. Parece que a gente precisa ter uma palavra bonita, né? Falar bonito, né? Não, porque Deus em sua infinita sabedoria, né? Aquela coisa, né? Bonita. E às vezes a gente fala, nossa, eu falo tão mal, minhas palavras são tão simples. E também porque, muitas vezes, a gente também usa assim, o fato de não ter experiência. Ou porque eu sou novo na igreja, comecei agora, faz pouquinho tempo, deixa eu aprender mais, me aprofundar mais, aí eu começo a falar. Deixa para os mais velhos de igreja, para o pastor, né? O pastor, ele fala bonito, ele deixa esse negócio de falar do evangelho para ele. E, na verdade, não é isso, né? Falar do evangelho não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser super experiente. Algumas pessoas aqui também leu esse livro do Bill Hybels, também é um livro muito bom. E aí, o que ele fala nesse livro, que é bem legal, sobre o evangelismo? Os verdadeiros seguidores de Cristo desejam acertar.
dedicam-se às pessoas e, o que é mais importante, eles se dedicam a conduzir as pessoas à fé em Cristo. Esta é a maior e melhor utilidade que se pode dar à vida humana, fazer com que ela sirva como um farol que mostra às pessoas o caminho de Deus. Então, assim, a maior utilidade que a nossa vida pode ter é levar outras pessoas a conhecer Jesus, né? Mostrar o caminho de Deus para outras pessoas. Isso deve ser o propósito da nossa vida. Como eu falei, é sobre pessoas, é sobre outras pessoas, não é sobre a gente. Não é pegar tudo isso e guardar só para a gente. É sobre espalhar isso. A gente tem, ele fala às vezes isso nesse livro, assim, a gente tem tantas pessoas à nossa volta com sede, precisando, e a gente sabe onde está o pão, mas a gente se recusa a compartilhar. A gente guarda ele só para a gente, deixa aqui, e não consegue, né? E aí ele fala assim também, como você pode deixar que uma pessoa passe a vida inteira dela sem conhecer o caminho para a eternidade, e para a gente está tudo bem, e deixa ela no caminho. Não, a gente tem que se importar, a gente tem que tentar falar. Tentar, porque muitas vezes é difícil, mas é prática, é tentar, até que a gente vai achando uma facilidade maior. E ele fala isso, ele passa no livro várias ideias de como a gente pode fazer isso, técnicas, né, digamos assim, mas é uma maneira muito simples, o que eu achei muito interessante desse livro, porque a gente acha que, nossa, evangelizar, pregar o evangelho é uma coisa muito difícil. E ele fala da evangelização em 3 Ds. Primeiro, desenvolvendo amizades. A primeira coisa é ser amigo. A gente tem pessoas à nossa volta, desenvolva uma amizade com ela. Não tem como você chegar e querer ser chato e enfiar Jesus na goela dela, e ela fala, nossa, que pessoa chata, insuportável, né? Aquela pessoa que chega e todo mundo vai saindo, né? Já vem o pregador, né? E a gente até conhece pessoas desse jeito, né? Que querem... Não, é desenvolvendo amizade. Desenvolva amizade, seja amigo dessa pessoa, chama para tomar um café, fala um pouquinho da sua vida, vamos, ou, se isso for muito invasivo, vamos conversar. Aí depois você começa a perguntar um pouco da vida. As pessoas todas estão carentes de poder falar, então, muito rapidamente, quando você começa a conversar com uma pessoa, ela começa a desabafar com você, porque as pessoas, elas têm muito essa necessidade, né, hoje em dia. E aí, quando você desenvolve uma amizade, essa pessoa tem uma certa confiança, você consegue ouvir a história dela, né, descobrir histórias, discernir os próximos passos. Ou seja, aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, que vai falando para você, começa a compartilhar a história da sua vida, começa a mostrar para ela como você era, o que Jesus tem feito por você. Gente, numa conversa, num bate-papo, não é nada... Olha, era assim. Mas por que discernir os próximos passos? Por que ouvir o Espírito Santo? Porque às vezes não é o momento, às vezes você tem que esperar mais um pouco, às vezes, né? E depois que você vai contando a sua história, conforme o Espírito Santo vai te orientando, você começa a falar do Evangelho, começa a falar de Jesus, né? Por que a gente precisa de descobrir o caminho? Quem é Jesus, né? O fato da gente estar longe de Deus, e Jesus veio até a gente, conseguiu e fez com que a gente pudesse se aproximar de Deus de novo. É uma coisa muito simples falar o Evangelho, né? Ele é muito, resumidamente, seria isso. Só isso pode... E o vazio que você sente, que muitas vezes a pessoa sente, só vai ser preenchido quando você conseguir colocar essa peça que está faltando, o Evangelho, Jesus, né? Isso vai levando. Muitas vezes a gente chega a fazer isso, muitas vezes não, a gente não... tudo leva de uma maneira que o Espírito Santo fala, não é o momento, e às vezes você distancia da pessoa, e você só fez parte de um pedacinho da vida dela, mas você foi usado onde Deus queria que você fosse usado. Talvez mais para frente, em outro lugar, ela vai se converter, você nem vai ficar sabendo, mas você fez parte naquele momento daquilo que Deus queria que você fizesse na vida dela. Por isso que é importante a gente estar sempre aberto para falar, sempre aberto para fazer amizade. Se for a pessoa que vai vir aqui, amém, aleluia, né? Vai ser nosso irmão aqui, a gente fica muito feliz. Se não for, não tem problema, mas a gente cumpriu o nosso papel principal, levar pessoas a conhecer o caminho. Então, a minha oração, né, diante de tudo isso que a gente conversou, que eu falei,
é que Deus possa colocar em nossos corações o desejo de ir além de um cristianismo raso, para uma vida de profunda comunhão. Isso tudo é o resumo do que eu espero, do que Deus falou comigo, né? Que a gente não fique apenas, como o pastor sempre fala, consumindo, crentes, cristãos consumidores, mas que a gente queira uma vida diferente, uma vida profunda com Deus. E eu vou fazer uma oração para que Deus coloque no nosso coração, faça a gente conseguir colocar tudo isso em prática, né? Paizinho querido, eu quero te agradecer porque o Senhor falou coisas muito importantes ao meu coração nessa mensagem. E que o Senhor possa ter falado, que o seu Espírito possa ter falado a cada um aqui essa manhã, para que a gente possa sair desse cristianismo raso, desse cristianismo onde a gente só consome, onde a gente só pede, e esse cristianismo só para a gente. Mas que a gente possa ser transformado tão profundamente e se aproximar tanto de Ti, que a gente possa viver algo totalmente diferente na nossa vida, algo maravilhoso, algo apaixonante, e que isso possa ser contagiado a todos os que estiverem ao nosso redor, e que aí não seja mais só sobre a gente, mas seja sobre o outro, seja aquele que o Senhor tem colocado próximo das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Muito bom, Fabi, que Deus abençoe sua vida. Certeza que Deus abençoou a nossa vida também. Gostaria de despedir o pessoal que está aí pela internet, né? Que Deus abençoe também e que sejam desafiados essa caminhada dessa vida profunda com Deus. Amém? Amém.